né? Através de uma gestão, de um olhar, né, da cabeça de um gestor, né, você tem ali alguns parâmetros, algumas diretrizes, né, para iniciar um investimento. Como assim, né? Diante de um universo de praticamente hoje 500 empresas, como é que você vai estabelecer um critério, um filtro para a escolha de uma carteira? O que você vai utilizar ali, né? Então, existem ali várias formas, né? Vários aqui gestores vão explicar essas formas, e a gente vai tentar explicar a nossa, né? A gente começou, né, como você bem disse, em 2010, né, na realidade, um pouco antes, né? Na realidade, o fundo existe em 2010, mas a gente veio antes, né, com um clube de investimentos, exatamente para testar essa nossa capacidade, né? A gente começou, na realidade, em 2006, eu e o Flávio Clemente. Nós não somos originários do mercado financeiro, né? Isso, na época, nos parecia assim, nos causava uma certa, assim, vamos dizer assim, um certo constrangimento, né? Nós somos do mercado, nós não viemos de banco, nós viemos da economia real, né? E a gente estava até conversando antes, né, Daniel, de que é importante, né, ter esse olhar, né, de como é que funcionam as coisas. Às vezes, um analista de economia, ele olha a coisa meio que de um aquário, que eu chamaria, né? Coisa meio distorcida e distante da realidade. E a gente pode ver que isso pode esse olhar está se aguçando exatamente pelas discrepâncias, inclusive, das análises das projeções, né? A gente está vendo, né, que às vezes você está longe, dentro, olhando de um aquário, talvez não esteja diante da realidade. E aí também me dá a deixa de como é que a gente analisa as empresas, né? E, de forma geral, a economia. A gente parte o olhar de setores que a gente, de alguma forma, tem, né, vamos dizer assim, mais afinidade. Isso é pessoal, né? A questão do valor, né, que a gente pode discutir aqui também, que é a questão do preço, do valor, também é uma coisa pessoal. E, em cima daquilo ali, a gente identificar, né, vamos dizer assim, caminhos e trilhas de investimento, né? E a partir dali você começa a ter um panorama, né, em cima de uma empresa, e aquilo ali vai gerando novas ideias, a partir do momento que você vai ter um panorama geral. E, em cima disso, você começa a construir uma carteira, né, e tendo ali também um olhar mais macro. Eu falo, a gente não tem pretensão nenhuma, né, Marcos, de ter aqui opiniões sobre macroeconomia. A gente entende que tem economistas com renomes e que tem capacidade de olhar o todo muito mais do que a gente. Mas através... Deixa eles perderem a reputação, vocês não, né? Isso. Certo. A gente se aproveita, né, da expertise da empresa que está ali na realidade, né, vendendo, né, ou perdendo venda, ou diante de uma situação ali real, né, para ter, de alguma forma, uma projeção do que pode estar acontecendo, né, em termos da economia macro. A gente tem sinais de que, né, a economia está crescendo muito mais do que as projeções, exatamente por conversar com as empresas, né? A gente não tem a pretensão nenhuma aqui de tentar, né, fazer projeções macro, mas a gente se pauta e se baseia em cima dessas análises micro. Então, né, respondendo a pergunta aqui da Ana Volta que eu disse, ou seja, a gestão dela está toda voltada, né, e fundada em buscar, né, percepções de valor e tentar canalizar dentro das principais linhas de crescimento, né, vamos dizer assim, aquelas empresas ou veículos, né, que vão se beneficiar mais dessas linhas, né, de crescimento. Então, é isso. Eu acho que essa seria a vantagem e eu acho que o resultado mostra um pouco isso. E eu queria também pautar, né, que quando você coloca, né, a diferença, né, nesses últimos anos, principalmente na mudança, né, de dividendo para ações livres, né, um valor que é muito mais alto que o Bovespa. Mas o que a gente sempre brinca, né, e que acha importante é que a gente tem que olhar, vamos dizer assim, né, a rentabilidade anualizada, né, que eu chamaria de velocidade média, né, numa ultramaratona de uma vida para a construção de um patrimônio. Então, na realidade, a gente tem que olhar aquilo ali. Às vezes você pode dar sei lá, bateu o Ibovespa num ano e no outro ano não seguir. Então, é nisso que a gente está mais preocupado em olhar. Como é que está a nossa velocidade média, né, de construção de valor ao longo do tempo? Porque é que eu falo, isso aqui a gente brinca, não é uma corrida de 100 metros. Não é, esse ano eu tenho que bater o Ibovespa. Não é uma corrida de 100 metros, é uma contramaratona de uma vida em que a gente entende que a gente precisa construir aí esse patrimônio, né, e a gestão, né, no caso, seria a forma, né, para a gente identificar esse valor e, de alguma forma, agregar e colocar dentro da carteira do fundo. Espero que eu tenha sido... Excelente. A gente vê a diferença, né? Como que é um processo de embasamento para a escolha de papéis, de ações, de investidores que às vezes tomam decisões pautadas em dicas de youtubers, enfim, é um processo que, às vezes, quando a bolsa cai muito, de repente, abaixo de 100 mil pontos agora, por exemplo, muitas pessoas se gabando de comprar papéis muito baratos, só que comprar é relativamente fácil quando a empresa está barata. Mas você vender, rebalancear o portfólio ao longo do tempo e fazer um bom trabalho numa jornada de muitos anos é a grande dificuldade que o investidor comum que tem seu emprego muito dificilmente vai conseguir fazer, sendo sinceros aqui, o que não impede ele investir direto naquilo que ele conheça melhor, obviamente. Claro.